Os principais erros ortográficos da língua portuguesa. Os erros ortográficos ocorrem, principalmente, porque não existe uma correspondência direta entre todos os grafemas e fonemas da língua portuguesa, ou seja, entre todas as letras e os sons que elas podem representar. Um som pode ser representado por várias letras e uma letra pode representar diferentes sons. A etimologia é o estudo da origem histórica das palavras, de onde surgiram e como evoluíram ao longo dos anos. A maioria das palavras deriva de outras, que podem pertencer a outro idioma ou a uma língua que já foi extinta, a exemplo do grego antigo e do latim. A língua do Império Romano, por exemplo, mesmo há muitos anos em desuso, é a responsável pela formação de várias palavras utilizadas atualmente nas línguas portuguesa, espanhola, italiana, francesa e romena. Essas línguas são chamadas de neolatinas. No Brasil, construímos nosso vocabulário com termos de origem estrangeira, europeias e africanas, por exemplo, e de culturas originárias, como o tupi-guarani. Em fonética, fonemas são os pedaços mínimos pronunciáveis das palavras. Por isso, a interjeição a tem um fonema, a, e a palavra casa tem dois fonemas, casa. Perceba que a notação fonética é muito diferente da escrita real que essas palavras ganham na língua portuguesa porque o alfabeto fonético simplifica sons e não se preocupa exatamente com convenções gramaticais, ou seja, não se pode escrever usando apenas a fonética, pois isso estaria errado do ponto de vista da norma culta. O que é gramática normativa? A gramática normativa é o que conhecemos como norma culta. As regras da gramática normativa ditam a forma como o português deve ser escrito e falado. São elas que estabelecem as normas de concordância e regência verbal e nominal, estabelecem as flexões de gênero, número e pessoa, as colocações das palavras nas frases e até a pronúncia e acentuação. Confira os principais erros ortográficos de língua portuguesa. X ou CH. A consoante X e o dígrafo CH são facilmente confundidos, uma vez que o X pode assumir o valor de CH no princípio e no meio das palavras. Exemplos de palavras com X: mexer e não mexer, puxar e não puxar, xingar e não xingar, enxergar e não enxergar, xícara e não xícara. Exemplos de palavras com CH: encher e não encher, pichar e não pixar, chuchu e não chuchu, chilique e não chilique, inchado e não inchado. G ou J. A troca entre J e G é comum, porque essas duas consoantes representam o mesmo fonema quando formam sílaba com a vogal I e com a vogal I. Assim, as sílabas G e G são pronunciadas da mesma forma. Exemplos de palavras com G: bege e não bege, longe e não longe, gesto e não gesto, exigir e não exigir, dirigir e não dirigir. Exemplos de palavras com J: jeito e não jeito, laje e não laje, ajeitar e não ajeitar, jiboia e não jiboia, canjica e não canjica. S ou Z. A dúvida na escrita de S ou Z nas palavras ocorre quando a consoante S está posicionada entre duas vogais, assumindo o som Z. Exemplos de palavras com S: atrasado e não atrasado, paralisar e não paralisar, pesquisa e não pesquisa, análise e não análise, quiseram e não quiseram. Exemplos de palavras com Z: prezado e não prezado, Ásia e não Ásia, batizado e não batizado, gentileza e não gentileza, deslize e não deslize, SS, C cedilha ou C. O uso de S, SS, C cedilha ou C causa muitas dúvidas, porque todas essas opções podem representar o mesmo som, S. Exemplos de palavras com S: ansioso e não ansioso, descanso e não descanso, suspense e não suspense, subsídio e não subsídio, compreensão e não compreensão. Exemplos de palavras com SS:
excesso e não excesso, necessidade e não necessidade, permissão e não permissão, impressão e não impressão, pressão e não pressão. Exemplos de palavras com C cedilha: exceção e não exceção, cansaço e não cansaço, licença e não licença, embaçado e não embaçado, peça e não peça. Exemplos de palavras com C: você e não você, parece e não parece, gracinha e não gracinha, comecei e não comecei, coceira e não coceira, i ou i. Devido à proximidade de pronúncia existente entre a vogal I e a vogal I, o erro na escrita das duas vogais é frequente. Exemplos de palavras com I: digladiar e não degladiar, privilégio e não privilégio, incomodar e não incomodar, possui e não possui, contribui e não contribui. Exemplos de palavras com I: empecilho e não empecilho, entrevista e não entrevista, periquito e não periquito, desvio e não desvio, irrequieto e não irrequieto, L ou R. A troca entre a consoante R e a consoante L é um erro de articulação comum em diversas regiões do Brasil. Exemplos de palavras com R: cérebro e não cérebro, cerebral e não cerebral, cabeleireiro e não cabeleireiro. Exemplos de palavras com L: pílula e não pílula, problema e não problema, blusa e não brusa. Acréscimo de letras. A escrita de letras que não existem na palavra provoca, também, vários erros ortográficos. Isso ocorre, principalmente, perto de consoantes mudas, que deverão ser pronunciadas sem a inclusão de uma vogal. Exemplos de erros por acréscimo de letras: advogado e não advogado, beneficente e não beneficiente, amnésia e não amnésia, absurdo e não absurdo, idolatrada e não idolatrada, losango e não losângulo, asterisco e não asterístico, supressão de letras. A não escrita de todas as letras que formam a palavra provoca, também, diversos erros ortográficos. Exemplos de erros por supressão de letras: perturbar e não perturbar, prostração e não prostração, retrógrado e não retrógrado, propriedade e não propriedade, brincadeira e não brincadeira, poliomielite e não poliomielite. Troca na posição das letras. Erros ortográficos derivados de trocas na posição das letras surgem em palavras maiores e mais complexas. Exemplos de erros por troca na posição das letras: bicarbonato e não bicarbonato, padrasto e não padastro, madrasta e não madastra, muçulmano e não muçulmano, meteorologia e não meteorologia, entretido e não intertido, supérfluo e não supérfluo, extensão da nasalidade. Alguns erros ortográficos surgem devido à extensão indevida do traço de nasalidade de uma sílaba para outra anterior ou posterior. Exemplos de erros por extensão da nasalidade: mendigo e não mendigo, sobrancelha e não sobrancelha, bugiganga e não bugigana, identidade e não identidade, reivindicar e não reivindicar, junção de palavras separadas. Diversas expressões de uso corrente são erradamente escritas de forma junta, quando na realidade deverão ser escritas de forma separada. Expressões que se escrevem separadas: com certeza e não com certeza, de repente e não de repente, por isso e não por isso, a partir de e não a partir de novo e não de novo. Acentuação gráfica. A falta de acentos gráficos ou a escrita indevida de um acento gráfico são considerados, também,
Erros ortográficos. A acentuação gráfica das palavras deverá ser sempre feita de acordo com as regras de acentuação do português. Palavras sem acento gráfico. Item, e não item. Cocô, e não coco. Gratuito, e não gratuito. Rubrica, e não rúbrica. Higiene, e não higiene. Menu, e não menu. Raiz, e não raiz. Palavras com acento gráfico. Mantém, e não mantém. Papéis, e não papéis. Pólen, e não pólen. Por, para distinguir de por. Pode, para distinguir de pode. Tem, para distinguir de tem. Uso do hífen. Desde a entrada em vigor do atual acordo ortográfico, a escrita de palavras com hífen e sem hífen tem sido motivo de dúvidas para diversos falantes. Palavras com hífen. Segunda-feira, e não segunda-feira. Bem-vindo, e não bem-vindo. Mal-humorado, e não mal-humorado. Micro-ondas, e não micro-ondas. Bem-te-vi, e não bem-te-vi. Palavras sem hífen. Dia a dia, e não dia a dia. Fim de semana, e não fim de semana. À toa, e não à toa. Autoestima, e não autoestima. Antirrugas, e não antirrugas. Parônimos e homônimos homófonos. Devido à proximidade gráfica e fonética que as palavras paronímas e homônimas homófonas apresentam, é frequente que sejam usadas de forma errada. Muitas vezes, apesar de estarem bem escritas, são usadas de forma trocada, no contexto errado, originando o erro ortográfico. Palavras paronímas. Comprimento e comprimento. Iminente e eminente. Tráfego e tráfico. Retificar e ratificar. Cavaleiro e cavalheiro. Estofar e estufar. Palavras homônimas homófonas. Mal e mal. Acento e acento. Ouve e ouve. Alto e alto. Concerto e concerto. Traz e traz.